Oi, gente, aqui é a Fabíola Simas, eu sou da Fabíola Simas Assessoria, eu tenho o propósito aí de alavancar negócios a partir de seus propósitos, sua personalidade, fazer tudo isso ser lucrativo. Eu tô aqui porque muitas vezes eu ajudo as pessoas a criarem o seu método de ensino ou ajudo a criar suas apresentações e deixar elas gravadas aí numa plataforma para que isso transforme-se em lucro passivo, né? Para que eu possa gerar uma renda a partir dos meus cursos, a partir do meu ensino. E uma das minhas clientes, ela está desenvolvendo um método de ensino de inglês dela, bem legal. E ela está com uma dúvida aqui que talvez vocês conseguem ter a mesma dúvida. Aliás, quem faz apresentação de slide e utiliza das apresentações de slide para divulgando seu negócio ou de alguma forma tá fazendo palestra, ministrando aula, né? Talvez se você utiliza da plataforma do Canva aí, o Canva é esse aplicativo que dá para usar ele tanto no computador quanto no teu celular, você pode ter essa mesma dúvida da minha cliente. Então eu resolvi fazer esse videozinho. Qual é a situação? A minha cliente precisava colocar tabelinhas assim organizadinhas na apresentação dela, né? E aí ela falou, não tô conseguindo criar tabelas, certo? E eu acreditava que esse criar tabelas era só do Canva Pro, que é o pago. Mas eu descobri hoje que ele não é só do Canva Pro. E olha como funciona e como fica mais organizado e melhor para a leitura. Nas minhas mentorias eu sempre falo que você tá apresentando algo, tem que ficar harmônico aos olhos, tem que ficar confortável aos olhos. Então sempre que eu coloco em ordem numa tabela, fica mais confortável para a experiência do teu cliente olhando, né? Como é que eu fiz? Eu vou excluir, eu vou dar um duplicar aqui nesse material. Aqui nós estamos no layout padrão que a gente criou aí pro produto dela, tá? Então, esse fundo, essa logo, tudo isso a gente cria pro produto dela. Eu vou excluir toda a tabela e iniciar do começo. Então, ela precisa criar tabelas, tá? Ela precisa replicar essa tabela que tem aqui, ó. Eu preciso replicar, tá? Vou mostrar maior. Ela me mandou a imagem, tá? Ela me mandou a imagem dessa tabela aqui. Essa tabela, ela quer colocar lá no layout padrão dela. Ela consegue escrever tudo direitinho, mas ela quer botar essa tabelinha lá no layout padrão dela, tá? E aí, como é que a gente vai fazer para colocar essa tabelinha no layout padrão dela? Eu vou dar um ESC aqui. Eu vou aqui, ó, no layout que eu já criei de padrão dela, tá? Que é esse aqui, que tem o fundo, tem a logo, todo bonitinho. Daí, eu vou em elementos aqui no Canva. Dentro de elementos, ele agora já tá escrito tabela, mas dentro de elementos eu escrevi tabela. E quando eu escrevi tabela, apareceu várias tabelas, olha que legal. E aí tem o ver tudo, fui no ver tudo e escolhi uma específica. Ela falou, eu quero algo bem simples, bem clean, então eu escolhi essa aqui, que tá toda cinza. Ao escolher, eu abro novos ícones. Olha aqui, eu abro um ícone de cor no fundo, ou seja, eu posso botar uma cor no fundo dessa tabela, ou eu posso deixar sem cor, transparente. Eu vou deixar transparente, porque eu prefiro transparente, já que a gente já tem um fundo bem bonito aqui. Então, acho que isso fica confortável. Aqui, eu aumento os espaçamentos das células. Esse espaçamento aqui não deu para visualizar muito bem, porque dá para aumentar em outros ícones aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tudo eu aumento a tabela ou diminuo a tabela. Olha que legal. Me aparece várias ferramentas de aumento e diminuição de tabela. Tá vendo que essa tabela aqui tem 3 colunas? A tabela que ela quer tem 2 colunas, certo? Então, como é que eu faço? Eu vou excluir uma das colunas. Como é que eu vou excluir uma das colunas? Ao clicar em cima da tabela, aparecem esses 3 pontinhos. Eles são invisíveis, é só quando eu coloco o mouse sobre a tabela. Então, eu vou clicar nesses 3 pontinhos. E quando eu clico nesses 3 pontinhos, que é um novo menu, ele já te pede várias coisas aqui. Ele já te dá mais um menu enorme aqui. No caso, eu quero excluir coluna. Então, é muito parecido com as tabelas do Word, por isso que é super intuitivo. Se você sabe mexer no Word, você vai saber mexer aqui. Beleza, essa tabela que ela me deu para criar tem, deixa eu ver aqui quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Então, eu preciso de 9 linhas nessa tabela. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas.
eu vou clicar na linha, aqui na lateral da linha, de novo, eu tenho um menu. E aí eu vou adicionar a linha 1, vou adicionar uma, vou adicionar duas, talvez tenha até como adicionar algum número de linha. Acho que não tem, mas vamos lá. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Sempre, como é que eu faço para movimentar e ver essa tabela inteira? Sempre nesse ícone aqui, ó, onde eu tenho flechinha para todos os lados. Então, quando eu clico em cima desse ícone, clico, deixo clicado o botão esquerdo do meu mouse e arrasto a tabela conforme eu quero. Arrastei a tabela, ela está centralizada na tela, mas está muito grande. Vou diminuir um pouquinho ela. Diminuir ela lá no botãozinho do meio para diminuir por igual, ó. Aqui eu diminuo por igual, tá? Então, eu diminui um pouquinho ela, deixei ela mais larguinha, como é a tabela, o layoutzinho de tabela que ela me mandou antes. Eu já coloquei aqui para ela saber, né? E vamos aos ícones que eu preciso dessa tabela de novo. Agora, eu quero mesclar essas duas células. Lembra que a tabela dela, aqui em cima é só uma linha, ó, tá vendo? E tá escrito Positive Chart. Então, eu vou clicar em cima de uma. Então, tá selecionada uma célula. Isso aqui se chama célula. Eu selecionei uma célula dessa tabela. Vou clicar em Shift do meu teclado e vou selecionar mais uma. O Shift é para fazer seleção de múltiplos elementos, tá? Aqui dentro do Canva. Então, já fica uma dica aí para você quando quer selecionar mais de um elemento. Cliquei no Shift, vou clicar aqui nos 3 pontinhos e aí aqui tá, ó, mesclar células. Mesclando as células, elas vão se juntar. Beleza, mas eu quero que essas células tenham as cores do meu padrãozinho aqui de logo. Até tenho preto nesse padrão de logo. Vou deixar esse preto, então, nas linhas, tá? Ó, eu tenho preto, laranja e azul e branco nessa logo. Essa logo é bem legal, tem 4 cores para trabalhar. É perfeito para quem precisa escrever, para quem quer criar conteúdo com essa logo, tá? Eu já tenho aí uma padronagem de cores. Então, agora eu clico 2 vezes aqui dentro e vai aparecer uma seleção de texto. Não apareceu piscando antes, mas é só clicar 2 vezes e você consegue escrever. E agora eu vou escrever. Ela escreveu mais Positive Chart. Eu estudo inglês, gente, desde a minha infância e eu não decoro o inglês. Então, eu tenho que ter cuidado aqui. Positive Chart. Aqui em cima é as ferramentas de texto normal. Eu vi que ela gostou de colocar para lateral, então vou colocar para lateral que nem ela fez, ó. E vou aumentar. Só que o padrão, eu sei que a gente tem um padrão de cor aqui na logo, mas o padrão de texto desse nosso layout é o public. Então, eu vou botar no public, que é o nosso padrão de texto. A gente já tem um padrão de texto, tá? E aí, aqui, ó, eu vou escrever o que ela tem que para escrever, que é I, you, he, she, it, we, you, they. Vamos lá. Isso aí a gente aprende na primeira série, isso eu tenho que lembrar. Eu uso o tab para eu passar de linha, ó. O tab ou o enter não dá, porque o enter vai aumentar uma linha. Então, eu uso o tab para eu mudar, ó, a minha seleção, ó. No tab, eu estou mudando a seleção. O tab está no teu teclado ali, normalmente do lado esquerdo do teu teclado. Então, I, you. Deixa eu ver o que tem escrito do lado. I am, you are. Ela está ensinando o verbo to be. I am, you are. He ou she, né? Deve ser he ou she. Deixa eu ver o que ela tem. Ela coloca he e she separado. He is, she is. E aí, depois do he, she, it is, we are,
they are. Acho que eu pulei o you, né? É o you. Então é you are e they are. Pronto, criei a tabela para ela, tá? Exatamente como ela queria, não exatamente, né? Percebe que o alinhamento que ela me pediu aqui é todo à esquerda? Então, eu vou colocar o alinhamento igual ela me pediu aqui. Opa! Ó, é muito sutil mexer na tabela toda, tá vendo? Então, você tem que perceber o que você tá selecionando. Gostei dessa tabela do jeito que ela tá. Achei que as letras aqui no meio estão todas muito pequenininhas. Eu vou selecionar tudo. Eu vou selecionar esse I aqui, vou botar ele no tamanho que eu quero. Vou botar ele no alinhamento que eu quero. Vou botar ele na cor que eu quero. Ela me falou que podia ser preto e branco, então eu vou deixar tudo preto e branco igual ela pediu, tá? Mas eu acho que eu tenho que chamar mais atenção aqui para isso aqui. Então, nesse aqui, eu vou botar um fundo, um azul. Olha o que eu vou fazer. Botar um fundo azul e botar branco aqui. Porque eu acho que pelo menos o título eu tenho que chamar mais atenção. E as outras células eu vou deixar como ela me pediu. Preto, só que negrito. Tá? Eu não consigo, eu tenho que enfeitar um pouquinho. E aí, eu deixei alinhado como ela me pediu, preto e negrito. Agora que eu botei a letra em preto, negrito, alinhado como ela me pediu, eu vou aqui nesses 3 pontinhos, olha que legal. Vou nesses 3 pontinhos, pego esse pincel quer dizer copiar formatação. Então, eu pego esse pincel e copio a formatação. Opa, copiou a formatação que eu não queria. Quero copiar a anterior. Vamos dar um voltar. Quero copiar esta formatação. Nem sempre funciona. Vamos tentar de novo. Essa formatação aqui eu vou botar em negrito. Vou botar mais pro... O que está acontecendo? Ele está copiando a formatação da linha de cima. Aqui, essa letra aqui está no número 33 e está no arimo. Vamos deixar no arimo, porque eu quero mudar em relação ao em cima, então eu quero deixar no arimo. Vou botar no 33, que é o que está ali, e no negrito. Beleza. Daí eu quero copiar essa formatação. Vou aqui em 3 pontinhos, vou em copiar, quero copiar até aqui essa formatação. Gente, deu certo antes, que eu não estava gravando, então eu vou voltar. Vou fazer o seguinte, vou copiar por aqui, ver se tem copiar formatação. Não. Vou clicar com o botão direito, também não tem. Viu que eu selecionei só o you? Então eu vou copiar a formatação agora só do you, vamos ver se vai dar certo. Também não deu certo. Vamos por um outro caminho. O que eu vou fazer? Vou selecionar todos que eu quero ter a mesma formatação. Tá vendo que eu estou selecionando todos que eu quero ter a mesma formatação? Clico no primeiro, clico em Shift, o último, e aí eu selecionei todos que eu quero a mesma formatação. Vou botar em negrito. Funcionou. Vou botar agora para a lateral. Funcionou. Vou botar no 33. 33. Fui escolher justo um que não aparece aqui, então vou botar 32. Tcharam! Funcionou. O que eu fiz? Eu selecionei cada uma das células e aí selecionei tudo que eu queria e mudei a formatação. Não fui naquele copiar formatação. Porque tem uns tilts, tá? Agora, eu vi que não coube direito a tabela, porque ele tá com muito espaço entre o escrito
e as tabelas, né? Eu tenho muita margem aqui. Esse é uma margem ideal, confortável aos olhos, por isso que ele coloca automático essas margens, tá? Então eu vou fazer o seguinte, e não tá aparecendo uma parte, né? Até o final? Tá até o final. O que eu vou fazer? Vou selecionar todas as células e vou aqui no diminuir células, no espaçamento de tabela, ó. Vamos ver. Ah, funcionou. Dei um diminuir espaçamento, ó. Ele tá mantendo o mesmo tamanho da letra, em teoria, só que ele tá diminuindo o espaçamento. Perfeito. F5. Ah, desculpa, F5 não funciona aqui, F5 é para o PowerPoint. Então, apresentar, deixa eu mostrar a apresentação para vocês. Como é que ficou? Essa é a apresentação e isso era o que ela me pediu. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Muito bem, acho que eu fiz certo, né? E eu ainda podia colocar em laranjinha. Eu botei 2 formatos diferentes, daí ela escolhe lá depois qual que ela acha mais legal para ela, tá bom? Espero que essa aula tenha sido útil para você. Eu queria te ajudar a criar tabelas dentro do Canva. Um beijo e até a próxima!